Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Inicialmente, nós vamos ler 3 passagens hoje durante a mensagem. Nós vamos ler em Romanos, depois vamos ler em Lucas, vamos ler em João e vamos ver a mensagem que Deus deixa para nós através da ressurreição de Jesus. Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 a 5. Romanos 6, versículos 3 a 5. Eu quero aproveitar e incentivar os irmãos que não têm o hábito de trazer a sua Bíblia de papel para a igreja. Que nós estamos numa campanha, o pessoal na Esforça vai dizer também, que nós tenhamos esse privilégio de transportar a Bíblia pela rua. Um dia eu vou contar para vocês algumas experiências que eu conheço, não é que eu ouvi falar, não. Tem as que eu ouvi falar e tem as que eu vi, sobre pessoas com a Bíblia na mão, experiências de restauração, de libertação. Mas além do mais, aqui nessa Bíblia de papel você pode anotar ali, não é pecado anotar nos versículos, né? Você não deve anotar o telefone do mercado, não sei o que e tal, aqui não. Mas você pode fazer as anotações. No celular, você está vendo o versículo, além de não ter aqui alguns comentários, que na Bíblia de papel tem em sua maioria, além de não ter isso no celular, ainda sobra uma bandeirinha: olá, estou te esperando hoje no churrasco, não atrasa. Aí você, inevitavelmente, vai lá, clica: estou no culto, pode deixar, depois eu te ligo. Aí ele manda: mas não esquece de trazer a Coca-Cola. Então, são esses inconvenientes, tá bem? Romanos 6, versículos 3 a 5 diz assim: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pai, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que nossos corações estejam férteis, preparados para receber a palavra que vai frutificar e dar frutos, vai germinar e dar frutos. Que nós possamos, Senhor, ter esse coração pronto para receber e para distribuir aquilo que aprendemos. Que nós possamos divulgar, Senhor, aquilo que representa a ressurreição na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É inevitável, irmãos, ao iniciar essa palavra, dizermos que hoje muitas pessoas ainda estão aguardando a volta do Messias. E muitas pessoas que sabem que Ele já veio, estão na prática celebrando o prenúncio da sua volta, o prenúncio da sua morte, o prenúncio de que Ele morreria. Estão apenas dizendo isso. Quando nós celebramos a Páscoa, não é pecado a Páscoa, mas cristão, a Páscoa não condiz, não. É importante nós lembrarmos que a Páscoa dos judeus, a Páscoa que foi preparada lá, como tudo foi sombra, foi a apresentação do que viria. E eles apresentavam que haveria um cordeiro que morreria, e esse cordeiro já veio, já morreu, já ressuscitou. E quando nós damos muita ênfase à Páscoa, a não ser que nós digamos, Jesus é a nossa Páscoa, ou seja, Ele é a concretização daquilo que estava previsto. E quando nós damos muita ênfase, nós estamos dizendo com nossa alma, com o nosso espírito, de que ainda esperamos que aconteça alguma coisa, que já aconteceu. Nós estamos muito adiante
E há muitas pessoas na caminhada que estão muito atrás, muito distante. Então, mas toda vez eu falo isso, toda vez na época da ressurreição, semana chamada Santa, né? É sempre bom lembrar, porque às vezes alguém pergunta, pastor, mas é proibido? Não se trata de proibido, se trata do que você entende e o propósito que Deus quer passar para nós, amém? Consequentemente, na Páscoa não tem nada a ver ovo, né? A não ser que alguém vou celebrar a Páscoa na essência, dá um cordeiro para cada um, assado, com algumas coisas, né? Ovo, coelho, nada disso, porque isso rouba a cena, tira o foco daquele que é o Senhor. E esse texto aqui, nós vamos já passar para o texto da ressurreição, para 2 textos. Esse texto aqui chama a atenção, dizendo que nós devemos viver a semelhança, seremos também iguais a Ele, na semelhança da sua ressurreição. O versículo anterior diz para que nós vivamos uma nova vida. E eu quero compartilhar com os irmãos as mensagens que a ressurreição de Cristo deixa para nós. O que Ele quer dizer com nova vida? E muitos de nós só pensam assim, não, agora eu sou uma nova criatura, uma nova vida. Eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não adultério, eu não falo palavrão, eu sou uma nova vida. Isso tudo faz parte de uma nova vida mesmo. Mas aqui, nós vamos entender dentro da mensagem, dessas mensagens que Jesus vai deixar para nós aqui, nós temos que entender, devemos entender, melhor dizendo, o que Ele quer dizer com a ressurreição dEle. Quais são as chamadas de atenção que Ele dá nos discípulos, nas pessoas com quem Ele se aproxima e aparece para elas. E isso é muito importante, porque se nós não entendermos isso, nós vamos viver seguindo a Cristo e celebrando a Páscoa. Quantos estão entendendo isso? Eu vou repetir. Não é pecado você, feliz Páscoa. Já chegaria um irmão, feliz Páscoa, pastor. Para você também, desde que a pessoa entenda. Feliz concretização da Páscoa, feliz ressurreição. E se nós vivermos como servos de Deus, com uma mentalidade anterior aos milagres e aquilo que Jesus proporcionou para nós, somos inúteis. Somos inúteis. Nós fomos unidos na semelhança da sua morte, e com certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Com certeza o seremos, não é que todos serão, mas está disponível para todos. E após a sua ressurreição, Jesus aparece a muitos. Cada vez ele aparece a um grupo de pessoas, e a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que ele apareceu, antes de subir, ele apareceu a cerca de 500, um grupo de 500 também, enfim. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia não me deixa pensar que ele apareceu para qualquer pessoa, porque a ressurreição é para quem entende a ressurreição. Então, embora ela não diga que apareceu, ela também não diga que não apareceu, mas nos dá a entender que Jesus apareceu para confirmar aquilo aos seus, aquilo que ele tinha falado, tinha pregado o tempo todo. E se uma pessoa que não sabe nada de Jesus, e ele aparecer para falar uma novidade de vida, ele nem recebeu Jesus, ele não vai entender sobre a ressurreição. E ele deixa pelo menos 3, tem muitas, mas eu separei 3 mensagens que ele quer passar para nós. A primeira mensagem, ele passa para Maria Madalena, para Pedro e João. Está em Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 8. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora,
as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, que era costume. Aqueles que morriam receberam as especiarias, né, perfumar o defunto, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. A primeira coisa que nos tira da semelhança da ressurreição é quando nós não sabemos o que fazer. Se ressuscitamos com Cristo, nós começamos a imaginar agora como Cristo aparece. Eu vou mencionar depois aqui, mas ele aparece num corpo totalmente diferente, não na sua aparência, mas um corpo glorificado, onde, alguns momentos, ele confunde as pessoas. Por exemplo, você lembra que ele andando junto com os 2 discípulos que estavam voltando para Emaús? Os discípulos andaram com ele um tempão e não conheceram, impossível. Tiveram com ele 3 dias antes, ou 4 ou 5, aqueles 2 dias. Você imagina, irmãos, uma pessoa encontra comigo, daqui 4, 5 dias, anda comigo um tempão, conversando, olhando para a minha cara, e eu falando a voz e tal, e a pessoa não sabe que sou eu. Nós não sabemos, são mistérios, nós não sabemos. Ah, isso aí é porque o próprio Senhor os cegou para que não enxergassem assim. Seja o que for, mas o fato é que o corpo de Jesus não era tão diferente, tanto que quando eles vão cear, que eles pedem a Jesus para entrar na casa para cear com eles, quando Jesus vai partir o pão, eles reconheceram pela forma de Jesus partir o pão, mas eles estavam ligados em outras coisas. Ficaram pasmas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Vocês ainda estão lá no passado. É só lembrar o que ele falou. Enquanto ainda estava convosco, lembrai-vos disso, convosco na Galileia, é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. A primeira mensagem, ele passa a esse grupo de pessoas, 3 pessoas, porque eles estavam procurando aquilo que era finito. Eles estavam procurando o corpo. Eles se satisfariam em ter o corpo para enterrar, ou para levar para algum lugar, para botar num museu. Eles estavam procurando a carne. Eles estavam procurando talvez aquele que durante 3 anos, andando com eles, os animou. Eles estavam ainda com bengalas, ou à procura de uma bengala de muleta. Lembrem-se que Jesus, em certa ocasião, disse assim: homens de pequena fé, até quando vos suportarei? É dar suporte. Eu suporto essa pessoa. Não é esse sentido. É suportarei. Até quando eu darei suporte a vocês? Até quando vocês vão precisar de mim para expulsar um demônio? Até quando vocês não estão treinando? Daqui a pouco eu já não estou aqui e vocês vão ter que resolver essas questões. Ressurreição. Ele não está aqui, ele está dizendo, ele é vida. Nós não podemos ser aqueles crentes seguidores de Jesus, ou dizendo que somos seguidores de Jesus, e que procuramos morte, ou nos afeiçoamos mais à morte, não a morte literalmente falando, morreu, a morte, as coisas que não são eternas, as coisas que são finitas.
as nossas buscas devem ser buscas espirituais, buscas por coisas eternas. A primeira mensagem que Jesus deixa nessa ressurreição não é que eu ressuscitei, eu venci, uhul, temos vida eterna, não. O que fazermos até lá chegarmos? Nós temos que viver como sendo totalmente espirituais. Nós não podemos ser espirituais na igreja e carnais na escola ou no trabalho. Nós somos ou temos ferramentas para atuarmos num futuro corpo glorioso, que nós não temos ainda, mas nós temos que ter em mente que Jesus ressuscitou, venceu, e a partir dali, ele está no outro patamar, não naquele patamar humano, que ele já era Jesus, mas num patamar mais elevado, daquele que nada o vencerá. Ele não vencia, mas os discípulos de vez em quando cambaleavam. Ele disse: vocês podem ser como eu sou, porque se vocês morreram comigo, ressuscitaram comigo, e se ressuscitaram comigo, são vencedores. Nós só vamos experimentar isso quando nós deixarmos de procurar as coisas carnais. Quando eu falo carnais, irmãos, não pense que eu estou falando, vai à praia, isso é coisa carnal. Vamos lá no futebol, isso é coisa carnal. Não é disso que eu estou falando, é muito mais acima disso. Nós deixarmos ou nos esquecermos que aqui nós temos um tempo de vida e lá nós não temos esse tempo de vida, ele vai ser eterno. A segunda mensagem que Jesus vai passar, ele passa aos discípulos que estavam trancados, com medo das autoridades, com medo da perseguição. E essa mensagem é muito atual. Depois que inventaram a internet, as redes sociais, as pessoas têm muito medo de falar qualquer coisa. Uns não têm responsabilidade, falam qualquer bobagem, mas ali nós começamos a acreditar em todas as mentiras que são postadas. Acreditamos em mentiras que você está bem, acreditamos em mentira que você está mal, porque de acordo com a necessidade de cada um, ele publica aquilo que lhe apraz. E a igreja tem sido amedrontada, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito de parar a igreja de Cristo, a não ser através do medo que nós vamos deixar que venha sobre nós. Nós cantamos um corinho, né? O Coliseu não parou, os leões não pararam, não sei o que não parou, a perseguição não parou. Não parou para alguns, mas parou para muitos. Ou não parou para muitos, parou para alguns. A igreja tem crescido, sim. Exemplo. Está aí, é normal isso. Estão criando leis a todo momento, para se você prestar atenção, por isso é importante que nós tenhamos pessoas dignas do Evangelho, lá dentro do Congresso, dentro da Câmara, tem que ter. Porque sorrateiramente eles vão criar leis que daqui a pouco você vai ter que pedir licença para sair de casa. Porque essa é a intenção. Porque ninguém arranca do nosso coração a mensagem de Cristo. Olha que coisa linda. Nenhum de nós aqui viu Jesus, nem antes e nem depois da sua morte. Ninguém viu. E nós acreditamos e cantamos. E no nome dele expulsamos demônio. No nome dele curamos enfermos, só no nome dele. No nome dele nós levamos a paz, levamos esperança para as pessoas. E isso está aqui. Diz que uma vez um camarada aceitou Jesus e a mulher dele ficou muito incomodada porque o cara ficou fanático. Ele só falava de Jesus. E não, porque é Jesus. E ele era apaixonado por Jesus. E a mulher dele estava incomodada, chamou uns irmãos da igreja, uns amigos dele. Uns irmãos da igreja, não, uns amigos dele, desculpe. Aqui, o fulano ficou maluco. Ele não fala de outra coisa. Eu queria que vocês viessem aqui em casa para tirar da cabeça dele esse negócio.
Não é possível, ele vai ficar doido. Aí foram lá os amigos do futebol e tal, como é que é? Então, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, Jesus é bom. E tal. Aí eu falei, o negócio, cara, tá. Aí sentaram e começaram a conversar com ele. Nós viemos aqui porque nós estamos preocupados. Sua esposa está preocupada, sua família está preocupada. Você mudou demais. E nós viemos aqui para tirar da sua cabeça essa ideia maluca, essas coisas que você está falando aí. Você só fala nisso. Ele falou, vocês vieram tarde demais, porque estava na minha cabeça, agora já deu no coração. Já está no coração. E quando está no coração, não tem jeito. É mais ou menos isso, né? Aqui ele aparece e os discípulos estão trancados, com medo. A Bíblia não diz que ele bate a porta. Isso é lá em Apocalipse, é outra situação. Mas a Bíblia diz que ele aparece no meio deles. Por aonde? Por onde, aliás? Por onde? Pela porta, pelo telhado, atravessou a parede? Com certeza. Porque a Bíblia nos deixa ver que quando nós tivermos um corpo glorioso, nós faremos isso. Você vai estar aqui e vai falar, dá um minutinho que eu vou dar um pulinho ali e já volto. Aí, bum! Quando daqui a pouco você volta, você foi aonde? Fui lá em Paris. Mas estava tudo fechado? Não sei, eu entrei, passei por dentro da parede. Alguns comentaristas sérios, porque nós não podemos afirmar 100%, a Bíblia nos deixa entender algumas coisas, esses camaradas estudaram muito, então é melhor você ir olhando e comparando com a Bíblia. Eles dizem que no milênio, que haverá ali pessoas que ainda não se converteram a Jesus, e os crentes em Jesus, os santos que morreram com ele, voltarão para reinar, vão chamar a atenção deles, e ele diz assim, vai ser interessante, as pessoas estão numa casa trancada, e vai entrar o Isaías, lógico, eu vou cuidar de mim, você cuida de você, e vão entrar e falar, gente, onde você veio? Eu passei por ali, estou indo, vazou pela parede, e as pessoas vão começar a perguntar, como é que ele passa pela parede e nós não passamos? Como é que ele entra e nós não entramos? Como é que é isso assim, assim? Por que isso assim, assim? E aquilo tudo vai ajudar na pregação do Evangelho que vai ser pregado durante esse milênio. E vai ter gente que vai dizer que aceitou, e no final, quando Jesus soltar Satanás para dar uma volta, ele ainda vai arrebanhar para a igreja dele algumas pessoas, com uma quantidade grande. Está na Bíblia isso. Não há portas que possam prevalecer contra o poder do Evangelho, porque Jesus está passando a mensagem aqui, e ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A essência dessa palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, significa o seguinte, que o pecado ou tudo aquilo que o inferno tentar fazer para que o Evangelho não entre, ele não vai conhecer, as portas do inferno, não vai conseguir, as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra do Evangelho, aquilo que entrar, ele estava aqui dando dizer, vai ser algo sobrenatural. Se ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos? Se ressuscitamos com Cristo, há poder em nossas ações. Então, a segunda mensagem é que Jesus está passando assim, vocês serão homens e mulheres poderosos. No versículo 21 do capítulo 20, porque ele aparece aqui, né? Durante esse capítulo, tem a narrativa. Versículo 19 eu vou ler. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Que susto, hein, irmãos? Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado.
Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Versículo 21, e Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A segunda mensagem é que Jesus aparece para dizer assim: eu estou enviando vocês. Obviamente nós entendemos que eles vão aguardar o Pentecostes, mas eles precisavam de receber essa mensagem aqui. E o Pentecostes, eles foram depois do Pentecostes, porque havia um propósito ali, onde todos nas suas línguas ouviram a mensagem que foi pregada, traduzida para eles, todos entenderam. Quando aquela manifestação do Espírito Santo aconteceu, com línguas de fogo repartidas, então era necessário que todos vissem. A partir daí eles vão. Mas aqui Jesus já vai soprar sobre eles o Espírito. Que coisa interessante. Que Espírito? Esse é o Espírito eu chamaria, sou eu que estou falando, tá, irmãos? O Espírito da ressurreição. Esse espírito de morte foi embora. Agora é um espírito de vida que eu estou soprando em vocês. A morte não pode com vocês. E é interessante, irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Não tem aqueles arranjos, então chega ali e junta aqui. Não. Mas há algumas figuras na Bíblia que elas nos deixam pensar muito. Quando Jesus está dizendo paz seja convosco, Ele está transmitindo uma mensagem, não só a mensagem de paz, que nós levaríamos a paz, e não é paz. Eu vi pessoas falando essa semana, como é que significa aí na cidadezinha? Porque Jesus ressuscitou para dar paz a todo mundo. E por que o mundo vive em guerra? Não é dessa paz. Ele disse: dou-vos a paz, não a paz que o mundo dá. Ele não disse isso? Então que paz é essa? É uma paz, temos uma certeza que ninguém roubará de nós essa vida eterna. E é uma paz de fazermos tudo sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, através do Espírito Santo. E aí, Ele mostra o lado. Em 1 Coríntios 15, 45 a 49, o apóstolo Paulo fala que Jesus, que o pecado entrou por um homem e a ressurreição, ou seja, a paz, a libertação, a salvação, entra por outro homem. E Jesus é o segundo Adão. Então, se Jesus é o segundo Adão, e lá diz, houve o primeiro Adão. E uma coisa interessante que chama atenção é que por cirurgia Deus tira do lado de Adão a esposa de Adão, E por cirurgia de Deus, através da lança, Ele rasga. Por isso que Ele mostra. Isso é um entendimento que eu tenho. Ele mostra o que Jesus tirou dali do lado? A esposa dele. Quem é a esposa dele? A igreja, a noiva agora ainda, Isso é profundo. Ele está dizendo assim: vocês estão sendo formados. Vai ser, naquele momento ele estava dando o prenúncio, e vai ser. Quando foi? Logo ali em Atos. Ele formou a sua igreja. Essa igreja que foi tirada dele. O que Jesus está passando para esse povo que estava trancado, ele diz assim: nada poderá deter vocês. Não no sentido de vocês poderão fazer qualquer coisa, porque ele mesmo disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Olha só, nós temos que entender a Bíblia no todo, Não pode ser um versículo no outro. E muitas pessoas pensam que agora a gente pode tudo. Tem gente que pega o versículo lá, Paulo falando, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele pode, é verdade isso. Mas não aquilo que ele está aplicando, naquilo que ele está aplicando.
posso vencer aquele fulano, você pode, mas naquele que te fortalece. Mas o teor da mensagem de Paulo nem era esse ali. Se você ler para trás o versículo, ele está dizendo: eu sei ser rico e sei ser pobre, eu sei ser triste, sei ser alegre, eu sei passar necessidade, sei passar abastança. Eu posso todas as coisas, ou seja, eu consigo fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a mensagem. Então Jesus aqui está dizendo: vocês vão poder fazer tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai dizer lá em Atos, ele vai só dar uma complementar. Gente, relembrando aqui, reunião, vou subir agora, hein? Aqui a carruagem está me esperando. Ó, só arrematando aqui. Permanecei aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Nota que eles ainda não tinham poder. Mas Jesus soprou sobre eles. Isso é uma confusão que algumas pessoas às vezes falam: não, mas eles já não tinham o Espírito Santo, porque aqui em João capítulo 21, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Eu entendo isso, sabe, de uma forma assim: vocês estão corroborados, estão selados, saiam desse medo. Não são leis que vão parar a igreja. O que vai parar a igreja é o medo. E aqui ela estava paralisada, representada por 11, porque essa primeira vez aqui Tomé não estava. Aí eles ficam assustados. E ele diz: nós não podemos ficar assustados, nós temos que sair, eu estou enviando vocês. A segunda mensagem poderosa que Jesus traz para nós: saiam das igrejas. Vocês vêm aqui como um posto de gasolina, abasteçam e saiam para queimar essa gasolina, depois vocês voltam. Nós não podemos ser aqueles crentes de domingo a domingo, ou todos os cultos da semana além do domingo, somente isso. Além de ser um egoísmo muito grande, nós não estamos cumprindo o papel que Jesus disse aqui para eles: enviando vocês, nós temos que ser enviados. Isso não necessariamente é fazer de você um missionário em tempo integral para pregar a palavra ali ou acolá. Está também aqui. Mas significa que você deve agir dentro do seu emprego, principalmente, dentro do seu círculo de amizade, na sociedade, em todos os lugares que você for. Você deve agir como uma pessoa cheia de autoridade, vivendo o sobrenatural. Você precisa estar ali e falar palavras de vida. Você precisa, Deus te colocou ali para que você faça a diferença. A terceira mensagem, ele aparece a alguns discípulos lá na praia. Essa aqui ele vai fechar. João capítulo 21. Eu vou ler os 12 primeiros versículos, depois comentamos aqui. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Eu vou ler bem devagar para os irmãos entenderem essa mensagem. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem é esse discípulo? Quem era? João. É o Senhor.
Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão a uns 200 côvados, traduzindo, uns 100 metros da praia. E pegar esse montão de peixe. Então, assim que saltaram em terra, e até porque Jesus, para falar, moços, tem aí alguma coisa para comer? Eles não podiam estar 3 quilômetros, que eles não iam escutar, né? Mas era 100 metros, está escrito aqui. Assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Quem colocou? E Jesus lhes pediu, trazer algum dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou, vinde, tomai o vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. A gente um dia estava comentando com algumas pessoas, 153 grandes peixes. Tem alguma coisa aqui, irmão. Tem uma corrente que diz 153 peixes, significa que era um peixe de cada espécie, todas as espécies. Então, todas as espécies existentes naquela época estavam ali na rede. E Jesus passando uma mensagem de que o Evangelho é para todas as espécies. Mas tem uma outra que, segundo dizem, é a mais... Essa não está errada, vamos dizer assim, você pode pregar e vai ganhar em cima dessa. Mas aqui, grandes estudiosos, se você buscar isso, você vai encontrar também. É que 153, nós sabemos que o judeu, ele tem, as palavras são numeradas. E 153 é a soma das palavras hebraicas, Ani Elohim. Falei certo? Ani Elohim. O que quer dizer? Eu sou Deus. Notem que eles pegam 153 grandes peixes e eles reconhecem que Jesus era o Deus, não porque tinha uma brasa lá, um pão, mas que eles sabiam, eles eram judeus. A soma de 105, certamente foi isso, a soma de 153, a soma das palavras, eu sou Deus, dá 153. Jesus estava passando o seguinte: antes vocês me conheciam como o Filho do homem, o Filho de Deus. A partir de agora, está consumado. Eu ressuscitei. Eu sou Deus. Olha que o versículo 12 nos dá base. Jesus os convidou, vinde a mim e tomai o vosso desjejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. É só você voltar um pouquinho. Volta um pouquinho lá para ele conversando com os discípulos. Senhor, mostra-nos o Pai. Meu Pai, mostra aí. O Senhor disse o caminho, mostra esse caminho para a gente. Eles não conseguiam compreender. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo antes da ressurreição. Estão entendendo? Nós precisamos de coisas naturais para enxergarmos. E o Senhor disse, vocês não vão entender. Jesus conversando com Nicodemos, em João capítulo 3,
Ele disse: eu estou falando com você das coisas naturais, você não está entendendo? Como é que eu vou falar com você das coisas espirituais, você vai entender? Por quê? Ele tinha dado a dica antes. O que é que você tem que fazer? Nascer do alto. Você precisa morrer e nascer de novo. Está aí, irmãos. Então a mensagem da ressurreição não está aqui em João 20 ou em Lucas capítulo 24. Ela já vem de muito tempo. Jesus estava dizendo. Em outras ocasiões, ele também deu essa dica. Por exemplo, quando ele falou: eu vou para Jerusalém, que eu tenho que morrer. Pedro, aqui só não passa. Ninguém vai matar o Senhor. Ele disse: arreda Satanás. Como é que eu não posso cumprir a missão? Jesus está passando, pelo menos, eu peguei 3 para mim, estou satisfeito com essas 3. Você pode achar mais umas 2, 5. Ele está dizendo: não devemos procurar as coisas naturais no meio das coisas espirituais, não vamos achar. Não podemos viver naturalmente, que senão nós não vamos saber o que é viver sobrenaturalmente. Jesus passa a segunda mensagem dizendo assim: hajam com o sobrenatural. Irmãos, muitas vezes nós temos que ser ousados e falar para as pessoas coisas que as pessoas podem até debochar da gente, rirem da gente. Nós temos que ter autoridade de dizer: em nome de Jesus, isso não vai acontecer, se for com o propósito dele, tá? Em nome de Jesus, isso irá acontecer. Nós temos que soltar a palavra. Por quê? Porque nós ressuscitamos com Ele, irmãos. Nós estamos não na Páscoa, nós estamos já na ressurreição. Quantos entenderam? Já passou, Ele já morreu, já ressuscitou. Nós não temos a promessa, nós temos a certeza. Repito, pode falar feliz Páscoa hoje para todo mundo, porque a Páscoa se concretizou em Jesus. E a terceira mensagem é essa: Ele é Deus. Quando você estiver tentando desistir, ou pensando em desistir, lembre-se, Ele é Deus. Ani Elohim. Eu sou Deus. Se alguém um dia te perguntar: por que vocês celebram a ressurreição? Primeiramente, porque nós celebramos a vitória. E a ressurreição representa a vitória. Muitos morreram e não ressuscitaram. Alguns profetas dos muçulmanos e tal, eles morreram, mas não ressuscitaram. Ele é o primogênito, Ele é a primícia, Ele é o início, Ele é a primeira pessoa que ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele. Primeiro isso. Segundo, nós celebramos a ressurreição, porque nós celebramos que nós éramos uma vida de morte, se eu posso falar assim, né? Uma vida mortal. E hoje eu sou uma vida espiritual, uma vida eterna. Nós não teremos vida eterna quando morrermos, irmãos. Já temos vida eterna, amém ou não? Pastor, mas então nós não vamos morrer? Não, alguns nem vão mesmo, né? Vão ser arrebatados. Se Jesus voltasse hoje aqui, vocês iam ver o microfone cair da minha mão. Todo mundo ia ver, amém? Ah, não. O amém é quem vai ficar aqui para ver, né? Eu peguei de surpresa, eu gosto de fazer isso, porque de vez em quando, já me pegaram também, irmãos. A diferença é que nós temos já a certeza da vida eterna. Às vezes fazemos uma pergunta e muita gente não entende. E até responde para não ficar sem graça. Você tem certeza da salvação, da sua salvação? E todo mundo: eu tenho. E se eu falar que eu não tenho, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, mas a certeza não é essa não. Você tem certeza de que esse plano da salvação está correto, deu certo, está funcionando e vai funcionar? É sobre isso.
Fora disso, nada é certeza. Você tem certeza que você vai chegar em casa hoje para almoçar? Agora, você pode ter certeza de que o plano do almoço funciona. Não é verdade? Você tem certeza disso e nós temos a certeza. E o apóstolo Paulo, acho que foi Paulo, se não foi, depois vocês perguntam aos professores da Esforça aí, né? Que ele disse assim: se o evangelho para mim é um evangelho que muita gente está aqui, ele não falou com essas palavras, estou traduzindo, muita gente está usando ou querendo, evangelho que me dá uma libertação aqui, me dá um prêmio ali, me dá uma coisa assim, eu sou o mais miserável dos homens, porque o principal eu não estou usufruindo, são essas mensagens que Jesus passa para nós, amém? Vamos ficar de pé. Eu fico pensando